fazer a prova rapidinho. Olá, meus amores. Deixa eu esse cabelo direito aqui. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, gente. Professora, bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom com vocês? Sim. Estava falando com a minha mãe. Mãe tem que responder, né? Senão a mãe fica brava. Aí quando a gente pede para a mãe fazer, aí quando a gente pede para a mãe fazer bolinho de chuva, aí ela fica falando: "Ah, você pede bolinho de chuva, mas quando eu falo com você, você não fala comigo". Então tem que responder, né? Isso é interesseiro, hein, senhora? Oi? Interesse, hein, senhora? Interesse. Tudo. Vocês também são interesseiros, vocês só estão aqui para ganhar nota, que eu sei. Não, é para estudar não, senhora. Porque senão... Então, mas tem um interesse, tirar nota boa na prova, na atividade, passar sem isso é. Tudo é um jogo de interesses. Hoje a gente vai falar disso também na aula. Hoje a gente vai falar de jogos de interesses. Aliás, deixa eu abrir um negócio aqui que eu vou usar. Nossa, então lembrei você, hein, senhora? Nossa. Oi? Então lembrei você, né? É a primeira aula de vocês? Não, é a segunda. Segunda. Quantos estavam na outra aula? Vocês lembram? Nem vi. Nem vi. 15? A segunda tinha 15. Tinha uns 15. Não tinha muito, assim. Teve mais no primeiro dia. Aí teve terceiro. É sempre Sarinha tá falhando. Eu acho que eu entrei em sala errada. Ah, é o B aqui, né? Tô com a chamada do C. Estão me ouvindo? Vocês ficaram quietos de repente? Vamos lá, deixa eu fazer uma... ouvindo, pro. Então tá bom. Professora. Ainda bem que eu não falei mal de ninguém. Professora. Fala, Lavínia. A Yasmin não vai poder entrar na aula que ela tá com problema na internet, tá? Ô, dó, ela tá em todas as aulas, né, tadinha? Ela gosta. Senhora, isso é algum de estudo online? É, tem hora que não entra, né? Tem hora que a minha... Na aula você não vai ficar offline, você não vai cair nada. Verdade. Mas tem aluno que fica offline. Tem aluno que tá lá e tá viajando. Totalmente offline. Ele tá só corpo presente. A mente tá em Narnia. Vamos lá. Pedro está... Sim. Deixa eu anotar aqui. Pedro, Ana Caroline, Ana Luísa, Caio. Qual Caio? Caio Luiz, senhora. Caio da Silva Luiz. Caio, Felipinho, o Felipe, Ana Caroline, né? Carol Barros é Ana Caroline. Professora, eu tô aqui, tá, senhora? Porque tá bugado aqui o negócio pra mim. Não, eu já coloquei. Mas não tá dando. Eu coloquei. Obrigada, senhora. Heitor. iPhone de Laura. É a Laura. É a Laura. Não tem ninguém que chama iPhone de Laura. João Vitor. Oi? iPhone de Laura? Presente, professor. É, então, não tem. Deixa eu ver. 2, 4.
Sora, aqui meu celular salva assim. Que eu tiro e depois ele salva de novo. Olha, o seu tem chat tá problema. desativado, Ana Luísa? Tá. Oxi. Acho que fui eu que desativei porque vocês ficam conversando e atrapalham a aula. Vamos começar, Ô, Sora. então? Oi. Ô, Sora, você pôs presença pra mim? Coloquei presença para vocês. Aí, Sora, a Laura mudou pra coraçãozinho celular. Cadê? Ô, Ó, Sora, você Oi. tá conseguindo usar o seu celular? Meu celular? Por que meu celular? Lembra a Câmera câmerazinha? É a sua câmera. Zenfone 6, da hora. Faz de Sora, é novo, por bom? Sora, que celular favor. que é, Sora? Sora, é bom? Faz de processador? novo. Ele é, mas eu morro de medo de quebrar ele, ó. Que celular que é, Ah, mas Sora? já tá com a capinha. Isso é Zenfone muito 6. transformer, mano. Sora, que celular que é, Sora? É um Zenfone 6. 6. Nossa, Oi? você deve ter pagado 60 mil reais pro celular que Não, virar ele não é câmera. tão... Na verdade, eu Os três. ganhei. Eu ganhei. Nossa, Sora, quem ganha celular assim, Sora? Quem Acho ganha que é os celular dois, assim, pelo Sora? menos. Eu Sora, ganho. o meu Quem é o ganha? J7, Sora. J7, Sora! Eu gosto de Zenfone, esse já é o terceiro que eu tenho. É Zenfone, bom, Sora. Sora? Eu nunca sei É, se é bom. é o Nunca iPhone testei. falsificado, Sora? Não, Eu ele nunca é um... testei. O Zenfone, Ai, ele é uma marca, tipo... Não, é que tentaram fazer o iPhone Asus. igual, só que deu o iPhone da Deep Web, Sora. Não é. É que a marca dele é Asus. Ah, tá. Tipo assim, Agora a tem- senhora explicou. Ele é um Asus. Só que acho que o Asus ele só fazia computador e aí começou a produzir celular também. É, Só que ele chama Entendi, Zenfone. professora. por causa da História. marca também. Pra dar um Ele diferencial. chama, eu É acho tipo a que ele Apple, chama aí falar iPhone. Zenfone. É, tipo então. isso. Ô, comprou um iPhone Ô, pra Sora, mim. é bom? Zé Foninho, Sora. Faz iPhone. Ele tem um processador bom, por isso. Ele tem memória muito boa e tem um processador muito bom, ele é muito 64. Faz de rápido. novo, Sora, o bagulho da câmera. Pro, hoje vai ter Nossa, dever? cadê o Vai ter Hoje tem dever. Ah, tem tanto dever, Pro. Tem muito dever. Sora. E eu vou mandar as Todas as correções pra matérias. vocês. Só de geografia que não tem. É, porque o Sora de Geografia é top, Sora. Ele é top, ele não manda geografia. Não, mas eu não tenho culpa. Se vocês olharem na apostila, a apostila tem mais atividade do que texto. Então vamos lá. É. Eu vou compartilhar uma tela. Daí Sora, eu fala vou... do banheiro, tá, professora? Tá. Só que eu vou pedir uma coisa. Desliguem todas. Eu não vou desligar o áudio, mas desliguem vocês os áudios para não ficar com aquele barulho de fundo. E aí, a hora que vocês precisarem falar comigo, vocês me chamem. Eu vou primeiro aqui na apostila. João Vitor, Pedro, vocês estão vendo a apostila? Sim. Estão? Então, muito bem aqui. Vamos lá. A gente vai começar esse terceiro bimestre falando sobre, basicamente, uma continuação do segundo, falando sobre mercantilismo. Mercantilismo é uma coisa que eu já tinha conversado, já tinha falado, a gente vai ver depois, vamos ver depois, porque ele, na verdade, era antes e agora ele passou depois da matéria. E por causa do mercantilismo, a gente vai voltar a falar de alguns assuntos que a gente já falou. Vamos voltar a falar de grandes navegações, dos estados nacionais, do absolutismo do rei, algumas coisas a gente vai falar. É como se tudo que a gente já tivesse estudado vai ser explicado agora no mercantilismo, tá? Depois disso, no módulo 7 desse bimestre, a gente vai falar sobre o mundo além da Europa, né? Primeiro falando da África, com dois grandes grupos que a gente vai estudar, os Bantus e os Iorubás, tá? Desses dois grupos vieram muitos escravizados para o Brasil, então a gente vai estudar um pouco dessa África. Já falamos de África, né? Então a gente vai voltar a falar disso. Vamos voltar a falar dos índios brasileiros, principalmente o grupo Tupi, que era o grupo maior. Então, se vocês observarem, a gente vai estudar os grupos em maior quantidade, né, de população, Bantus, Iorubás, Tupi. Continuando a falar desse mundo além dos europeus. Vamos falar desse comércio e relações do Ocidente com o Oriente, principalmente o papel da igreja, o papel das companhias de comércio, que vai ter grandes companhias de comércio, principalmente
das Índias Orientais, da Holanda, né? A gente vai falar um pouquinho de Holanda nesse bimestre, da colônia portuguesa em Goa. Goa foi uma das cidades que a gente pesquisou lá no Google Earth no bimestre passado. E para encerrar o módulo 10, a gente vai falar, já falando de colonização, a gente vai falar desse choque cultural. É uma coisa que a gente também já está falando desde o primeiro bimestre, choque cultural. Primeiro ou segundo bimestre, falando sobre escravização. Tanto do tráfico de escravos, o interoceânico, né, que é da África para a América, quanto a tentativa de escravização dos indígenas aqui no Brasil. A resistência indígena, as santidades, esses tipos de resistência, 2 grupos de resistência indígenas, Cadiuels e os Guaicuru. Então, essa é a matéria do bimestre, tá? Para começar, eu tenho que descompartilhar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Professora, até que página a gente tem que fazer hoje? Até a página 8. Vocês estão vendo um PowerPoint? Sim. Sim. Sim, professora. Tá escrito mercantilismo no meio. Exatamente. É que eu aprendi agora, que eu não preciso interromper o compartilhamento e voltar, eu só preciso trocar. Muito bem. Olha. Aprendi agora. É que a outra sala falou que dava para fazer, o 7º D falou que dava para fazer, eu não sabia fazer. Porque antes a gente mudava, a hora que eu mudava a tela, vocês já viam a mudança. Agora não, agora eu tenho que mudar o compartilhamento. Eles mudaram isso. Vamos falar de mercantilismo. Aqui eu trouxe assim um resumão. Depois eu mando esse PowerPoint para vocês, tá? Vocês não precisam sair correndo para fazer as atividades. Na Agenda Edu, Sora? Mando tudo na Agenda Edu. Vou mandar correção. Eu acho que eu não mandei a correção das últimas páginas do segundo bimestre. O 6º ano me cobrou e aí eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu não mandei. Então eu já mando tudo. Vou passar o fim de semana no computador mandando atividade para vocês. Correções das atividades para vocês, tá? E vamos falar de mercantilismo. Para vocês entenderem, eu coloquei o que é o mercantilismo embaixo, mas eu vou explicar passo a passo. Então, primeiro, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas. Então, práticas econômicas pode ser comércio, agricultura, indústria, comércio, mineração, comércio, a gente tem comércio marítimo, comércio terrestre, comércio nacional, comércio internacional. Então, assim, são práticas econômicas, várias práticas econômicas, um conjunto de práticas. Dos estados nacionais, nós já estudamos os estados nacionais, tá? Que são o surgimento das grandes potências europeias, dos países europeus. Esses estados nacionais são 5. Não precisa anotar agora, porque na apostila vai ter depois para vocês. Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. São os 5 estados nacionais que vão dominar essas práticas econômicas nesse período, tá? Que vão se tornar os países mais ricos. Entre os séculos XV e XVIII, que é o período que a gente está estudando. Período de grandes navegações, período de colonização, tá? E que visavam a acumulação de capitais. Capitais é dinheiro. De qualquer espécie. Vocês vão ver que quando a gente fala, por isso que a gente não fala acumulação de dinheiro, porque capitais nem sempre é dinheiro, pode ser outras coisas também. Então, o mercantilismo são práticas econômicas, são conjuntos de práticas econômicas feitas por países da época, desse período, visando ficar ricos. Esse é o mercantilismo. Oi? Então, senhor, o que é mercantilismo? É para anotar? Mesmo, não, já está aí, ó. Não precisa anotar. Depois eu vou mandar para vocês. Eu tô procurando aqui o que é mercantilismo na apostila. Tem na apostila? Para grifar? Tem na apostila, mas vai estar grifado. Espera que eu vou voltar na apostila. Tá bom? Acalmem os ânimos. Para a gente ter o mercantilismo, existem um conjunto de coisas, um conjunto de práticas para ter esse mercantilismo, tá? Tem pelos de gato no meu computador. Primeira coisa, precisa ter uma intervenção do Estado. Uma das características do mercantilismo é a intervenção do rei aí na economia.
total intervenção. Aí a gente volta a falar do absolutismo. Se o absolutismo é o rei ter total poder sobre tudo, isso acontece também na economia. Então, é o que é uma base do mercantilismo. Existe uma intervenção do Estado. Com o tempo, vocês vão ver, o ano que vem vocês vão estudar, que vai surgir uma nova prática que a gente chama de liberalismo, que é totalmente o contrário. O governo não intervém em nada. A economia, ela funciona sozinha. Ela também não dá certo. Hoje a gente tem um meio termo, que a gente chama de neoliberalismo, onde o governo... A economia é liberal, mas o governo tem algumas práticas ali para fazer uns ajustes, tá? Nenhuma é 100% boa para todo mundo, assim, então todas elas têm uns errinhos. Mas o mercantilismo, na época, tem total intervenção do rei. Nada acontece sem o rei decidir, é ele que decide tudo, certo? Outra característica desse mercantilismo é o pacto colonial. Vocês vão perceber que o mercantilismo ele só funciona direitinho se ocorrer o pacto colonial. Coloquei aqui uma fotica das bandeirinhas do Brasil e Portugal, porque é o melhor exemplo de pacto colonial. O que é o pacto colonial? Quando as metrópoles, quando os países europeus, eles conseguem as colônias, eles criam esse pacto colonial. É como se fosse uma regra, uma norma, uma lei, um acordo entre esses países. O que visa esse pacto colonial? Principalmente que a colônia, no caso o Brasil, só podia fazer comércio com Portugal, tá? Então esse praticamente é o pacto colonial. Então o pacto colonial é um acordo com várias regras entre a metrópole e a colônia, tá? Vocês vão entender melhor porque a gente vai falar de colonização também. Isso aqui é só para adiantar alguns assuntos. Próxima coisa é o protecionismo. O protecionismo a gente vai ver hoje. Tem uma parte da apostila que vai falar do protecionismo. Esse protecionismo, ele visa a proteção da economia. Então, são vários ajustes, várias regras visando a proteção da economia. O que vocês têm que entender é que isso existe até hoje, tá? É uma das intervenções que o governo tem que fazer na economia. Eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo bem fácil de vocês poderem entender, que é o imposto sobre importação. Todo produto que a gente compra importado, ele tem uma taxa de importação para entrar no país. Por que existe essa taxa de importação? Para que produtos que são produzidos Eles ganham fora... dinheiro. Oi? Para eles ganhar dinheiro, senhor. Sim, ele ganha dinheiro com essas importações, sim, mas tem um outro fator, tá? Ele tem que garantir que o consumidor do Brasil, por exemplo, consuma produtos brasileiros. Para isso, ele evita que a gente consuma produtos de fora. Como que ele faz isso? Vou pegar um exemplo que é o perfume. O perfume é um exemplo muito fácil para vocês poderem entender. Se você pega um perfume importado, um perfume italiano, um francês importado, ele é muito caro. Normalmente, assim, dependendo do perfume, 20 ml, né? Que são uns frasquinhos bem pequenininhos, é que é um perfume muito forte, então as pessoas também acabam usando menos. Não é um perfume para se usar no Brasil, porque a gente tem muito calor, muito sol, e aí o perfume fica muito forte. Mas as pessoas gostam e é importado. E o brasileiro tem um grande problema de achar que tudo que é importado é melhor do que o nacional. Isso é uma característica do brasileiro por causa do pacto colonial, tá? Porque nós fomos impedidos de ter produtos de fora durante muito tempo. A gente só podia comprar produtos portugueses. E aí o perfume importado é muito caro. É um perfume que custa 400, 500, 600 reais. Um frasquinho pequenininho de perfume. Mesmo assim as pessoas compram. Mesmo assim as pessoas querem comprar. Enquanto que um nacional, que é um frasco grande de perfume, então, né, tem muito mais perfume, custa, sei lá, 100 reais, 150 reais, até menos que isso. Tá? Produtos bons de qualidade. Por que o governo faz isso? Para impedir que você compre o produto importado e que você compre o perfume nacional. Né? Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um importado. Não é sempre que se tem o dinheiro para comprar importado. Porque tem gente que usa muito perfume e acaba comprando perfume todo mês. Um perfume a cada 2 meses. Né?
Tem gente que tem vários perfumes, compra 3, 4 perfumes. Então, tem vários perfumes e aí vai acabando e vai comprando. Então, praticamente compra perfume todo mês. Não é todo mundo que tem R$ 500 por mês para comprar em perfume, certo? Então, acaba comprando um nacional, que é bem mais barato. Por que isso? Porque quando você compra um produto nacional, você garante emprego para os brasileiros. Então, eu vou pegar um exemplo. Pegar um perfume da Natura, do Boticário, sei lá, que é nacional. Todo produto, a essência, o álcool, tudo que é usado para fazer o perfume é produzido no Brasil. Então, isso já está gerando um monte de emprego. A embalagem de vidro, a embalagem de papel, a embalagem de plástico, que às vezes vem volta uma embalagem de plástico. Tudo isso é produzido no Brasil. Então, já gerou ali um monte de empregos. O invase dela. O invase, por exemplo, é feito aqui em Itupeva. Tem uma fábrica aqui em Itupeva que faz o invase desses produtos. Então, vem o líquido de um lugar, vem o vidro de outro lugar e aqui numa fábrica em Itupeva que eles vão colocando lá. Então, gera um monte de empregos. Além das lojas, das revendedoras, né? Porque no caso da Natura, por exemplo, é revendedor, eles quase não têm loja física, gera um monte de empregos. Se as pessoas pararem de comprar esses produtos e comprar o importado, o que acontece com todo esse núcleo de pessoas? Todo mundo perde o emprego. E aí a economia no Brasil cai. Então, o que o governo faz? Aumenta a taxa de importação. Então, esse produto fica bem mais caro. Ele já é caro naturalmente. Então, ele vai ficar mais caro ainda. E isso faz com Que pode ser assim, ó. Se não tem, tipo, cada país usa mais um cheiro de perfume, não é? Tipo, por exemplo, aqui se predomina a flor rosa. Em outro, a flor amarela. Exato, a gente exato. já vai sempre comprar amarela? Vai sempre comprar rosa? Exato. É exatamente isso. Então, assim, tem coisas que são de um determinado país e aí ele acaba ficando mais barato no país. Por exemplo, o Brasil consegue produzir muita comida. Então, de certa forma, a comida para nós é um pouco mais barato. Em outros países que não produzem comida, que ele tem que comprar essa comida de fora, essa comida acaba se tornando mais cara. Por aí vai. Ô, Pro, o que é o... Oi. O meu pai, ele foi numa padaria, ele foi comprar ele foi lá na Itália, que ele sempre viaja para trabalhar essas coisas. Ele foi comprar um croissant e um café, ele pagou R$ 150. É absurdo. Parte dele que a empresa pagou. Que a empresa paga, né? É absurdo. Por quê? Porque não, né? Não tem essas coisas, tem coisa que não tem fora. E aí, às vezes, aqui a gente tem, é baratinho. Certo? Outra coisa que faz parte do mercantilismo, faz com que o mercantilismo funcione, é a expansão marítima, né? Por quê? Porque ele só vai conseguir fazer o pacto colonial e esse protecionismo através da expansão marítima. O protecionismo não tanto, ele consegue fazer dentro também, vai ter um texto falando disso na apostila, mas a expansão marítima é uma das características, porque é a partir daí que eles vão enriquecer muito. Esse acúmulo de capitais, ele começa a vir com a expansão marítima. Uma coisa que é extremamente importante também, que é o monopólio comercial. Tá? O nome já fala, fazer comércio com uma pessoa só, mono, né? E aí eu coloquei até uma algema, porque um está preso ao outro. O pacto colonial está totalmente ligado ao monopólio comercial. Vou pegar o exemplo do Brasil e Portugal aí. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Ele não podia fazer comércio com outros países. Portugal podia fazer com quem ele quisesse, porque ele é metrópole. Mas a colônia, ela está ligada à metrópole e só pode fazer comércio com a metrópole. Tá? Isso vai ter vários desmembramentos e é por isso que eu falei que o brasileiro ele prefere coisas importadas, porque na nossa cultura a gente não teve acesso aos produtos. Então, de repente, quando a gente passa a ter acesso aos produtos, a impressão que a gente tem é que o produto de fora é bem melhor que o nosso. Outra característica de protecionismo, por exemplo, do Brasil, é que o Brasil não podia ter manufatura de nada. A gente podia ter um tipo de manufatura só. 2 tipos de manufatura a gente podia ter. Uma das manufaturas era produzir o melaço, que a gente não podia produzir açúcar. A gente produzia cana. Só que não dá para levar o caldo de cana para a Europa. Ele estraga, porque a cana,
fermenta e fica azeda, ela azeda. Você pega um caldo de cana na feira e vai tomar no outro dia, ele tá azedo, já pode jogar fora. Já fermentou e ficou azedo. Então, não dá para guardar. Então, tem que fazer o melaço. Então, isso era autorizado fazer. É como se fosse a rapadura, porque daí ela não estraga. Outra manufatura que podia ter no Brasil era de pano para fazer roupa de escravo, aquele tipo um pano de chão, aquele pano bem rústico. Isso podia. Por quê? Comprar tecido importado para fazer roupa para escravo era caro. Então, eles podiam produzir no Brasil. Só. O Brasil não podia produzir mais nada. Então, tudo que a gente comprava era importado. Tudo. Móveis, roupa, sapato, tudo. O próprio açúcar. O Brasil produzia cana, mas comprava o açúcar de Portugal. Oi? Alimento a gente não podia ter? Alimento podia porque é matéria-prima, ele não é manufaturado. Mas o açúcar que é manufaturado, a gente não podia. Olha que engraçado. Vendia... Mas por que isso, senhora? Só por causa do Pacto Colonial? Exatamente, por causa do Pacto Colonial e monopólio comercial. Então, a nossa cultura é uma cultura do importado. Isso perdurou por uns 300 anos no Brasil. Então é muito tempo, entendeu? E aí na nossa cabeça parece que o importado é melhor, é cultural, isso é cultural mesmo. Você tem países que eles nem ligam para coisas importadas. O brasileiro é um que liga, mas é talvez cultural mesmo. Por último, tudo isso gera uma balança comercial favorável. Nós já vimos a balança comercial favorável, onde, como que eu consigo o acúmulo de capitais? Ganhando mais do que gastando. Certo? Se eu ganho 5 mil e gasto 6 mil, eu vou ficar devendo. Se eu ganho 5 mil e gasto 5 mil, eu não consigo acumular dinheiro. Eu gasto tudo. Mas se eu ganho 5 mil e gasto 1.000, eu acumulo 4. É uma lógica. Então, como que a balança comercial ela fica favorável? Quando eu ganho mais do que perco. Eu ganho mais do que eu gasto. Eu vendo mais do que eu compro. E aí é a lógica do mercantilismo. Certo? É um resumão de tudo isso. Vou voltar para a apostila, para a gente começar na apostila realmente. Oi? Nossa, senhora, esse negócio Quais eram os top. países que tinha o mercantilismo? Aqui, ó. Portugal, Espanha. Vocês estão vendo o boxzinho aí? Sim. Sim, Holanda, depois você manda França. foto, hein? Senão o bagulho fica louco. É só vocês assistirem a aula de novo, meus amores. Senhora, é Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Inglaterra. Orlando também tem, senhora? Orlando não, Holanda. Isso. Holanda. Sim, são 5. Então, o mercantilismo é um conjunto de ideias práticas econômicas? É um conjunto de práticas econômicas, esse mercantilismo. Isso. Para ficar rico. É pelo estado absoluto, né, senhora, ou não? É pelo estado absoluto. Ah, tá. Obrigada. Certinho. E aí, algumas coisas vão mudar, tá? Por exemplo, grifem na apostila de vocês. Lembrando uma coisa, o que tá em azul é o mais importante. Tá? Entenderam? Vamos lá. Eu entendi, mas eu acho que eu vou fazer tudo da mesma cor, porque da última vez que eu fiquei trocando de cor, minha apostila ficava toda ridícula. Não Parecia tem de problema. palhaço. Não tem problema. Se vocês grifarem, já tá ótimo, tá? Vamos lá. Primeira coisa aqui, o que vai mudar? Os valores da economia. Ela, da burguesia, vai sobrepor ao feudal, que a gente já estudou isso. Então, quando começa o comércio, eles percebem que eles lucram muito, eles têm muito dinheiro com comércio do que com agricultura, né? A economia feudal é agrícola. E vai mudar o foco também, tá? Por quê? Por que o comércio dá muito lucro? Porque ele consegue comprar barato e vender caro. Isso é a lógica do comércio. Se eu compro uma quantidade muito grande, eu acabo comprando mais barato, porque eu tenho desconto, tenho várias coisas assim. Então, eu tenho lá uma compra barata, vendo caro. A lógica dessa economia também se faz a partir do momento que eu compro matéria-prima e vendo manufaturado. Toda matéria-prima é mais barato que o manufaturado. Tudo. Porque o manufaturado, ele
põe o valor da manufatura. Então, por exemplo, o algodão é mais barato do que o tecido pronto. Lógico, porque o tecido eu vou usar várias coisas aqui, o corante, o tear, as pessoas que trabalham e tal. Então, ele é mais caro. A cana-de-açúcar, o caldo de cana é mais barato do que o açúcar refinado pronto lá, pozinho, branquinho, bonitinho. Então, tudo que é manufaturado é mais caro. Então, a lógica aqui dessa economia burguesa era tentar comprar barato e vender caro. E isso vai se sobrepor à agricultura. Lógico, porque a agricultura é só matéria-prima. Só matéria-prima é barato, tá? Outra coisa, a terra passa para segundo plano, porque eu não preciso de terra para ficar rico agora. Eu preciso de terras. Então, o rei tinha lá o seu reino, suas terras, o seu governo, tudo bonitinho. E podia ser um reino pequenininho, se ele tivesse comércio, como a Holanda. A Holanda é um país super pequenininho. De todos esses que a gente está vendo, a Holanda é o menor país. Pequeniníssimo. Como ela ficou tão rica? Porque ela tinha uma frota de navios imensa. E ela tinha a maior companhia de comércio do mundo. A Companhia das Índias Orientais era holandesa. Então, a Holanda, ela fazia comércio. Ela ganhava dinheiro buscando produtos. Ela alugava os seus navios para os países fazerem comércio. Ela conseguiu dinheiro dessa maneira. Oi? Tinha briga de comércio no mercantilismo? Tinha pirataria. França, Inglaterra e Holanda, que não tiveram grandes colônias, ou colônias muito ricas, ganhavam dinheiro com pirata. Então, o período é tipo a luta dos mercadores, é isso? Por vender as suas coisas? Exatamente. E aí vocês vão ver que vai ter várias coisas acontecendo também. A terra, ela fica em segundo plano, porque a terra ela serve para a agricultura. E aí ele não precisa mais ter essa terra na Europa. Ele vai praticar agricultura aqui na América, na África, na Ásia, onde tem grandes espaços para fazer agricultura. Então ele compra a matéria-prima, né, a comida, ele compra fora e leva para a Europa. Tranquilo isso, certo? As nações vão centralizar no acúmulo de metais preciosos, tá? Essa é a base do mercantilismo, o acúmulo de metais preciosos, e aí vocês vão entender que esses metais preciosos não são só metais, para evitar a fuga de dinheiro para outras nações europeias. Isso é uma coisa importante também. Fazer com que o dinheiro fique no país. Evitar que esse dinheiro saia para outro lugar. Como que se evita isso? Eu vou pegar um exemplo bem simples. A Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa americana, mas ela tem em vários países. A fábrica está em vários países, mas a sede continua nos Estados Unidos. Então, vamos pegar no Brasil, tem lá, sei lá, quantas fábricas de Coca-Cola tem aqui no Brasil. Inclusive, tem uma aqui bem pertinho da gente, alguns pais até trabalham na Coca-Cola. E aí, ele gera emprego, direto ou indireto, porque é muito emprego. Transportadora, o cara que construiu ali gera emprego de construção, da matéria-prima, de água, de tudo. Então, gera muito dinheiro. Ele paga os funcionários, ele paga os impostos devidos e todo o lucro da empresa vai para os Estados Unidos. Ocorre o quê? Uma fuga do dinheiro. O dinheiro não fica no Brasil, porque a sede da empresa é americana. O dinheiro vai para os Estados Unidos. Quem lucra, na verdade, é os Estados Unidos, não é o Brasil. O Brasil, ele tem uma ajuda, porque gera muito emprego e isso faz com que a economia gire. Mas o dinheiro mesmo vai para fora. Então, eles precisavam fazer alguma coisa para evitar a fuga de dinheiro. Evitar que outras nações ficassem ricas com isso. Certo? E aí entra o protecionismo. Eles vão fazer várias proteções com isso. E aí a gente tem aqui uma atividade. Eu nem vou fazer a correção porque não vai dar tempo, tá? Mas é um cara chamado Colbert. Na verdade, o nome dele é Jean-Baptiste Colbert. Ele foi ministro da Economia, então isso já responde a primeira, né? De quem é a frase? Do Colbert. Qual é a legitimidade para ele falar sobre esse assunto? Ele é um ministro da Economia. No mínimo, ele entendia um pouco de economia. E ele fala assim, ó. Creio que se permanecerá facilmente de acordo nesse princípio de que somente a abundância de prata num estado faz a diferença de sua grandeza e de seu poder. Aqui eles inventam a história de que é acumulando metais preciosos é que você tem poder, tá?
esse acúmulo de metais, aqui eu voltei a alguns assuntos que é importante nesse período, falar do absolutismo, porque a gente está falando do Estado, né, do Estado absolutista, da expansão marítima, que a gente vai falar mais para frente, e o colonialismo, que a gente vai falar semana que vem. Aí aqui ele pergunta assim, o que ele quis dizer com a palavra prata? Prata era o metal que eles usavam para fazer a moeda, tá? Pode falar, Iago. Ô, Sora, então a maioria do mercantilismo ele era caracterizado por a poder metais preciosos? Um dos motivos era esse, sim, tá? Uma das coisas do mercantilismo é o acúmulo do metal precioso, né? Precioso. Aqui, quando ele fala prata, ele não está falando só de prata. Ele está falando de prata, de ouro e pedras preciosas. Mas também eles lutavam entre os mercadores né? Ou não? Eles o quê? Eles também pela luta entre os mercadores, né? Também ou não? Sim, a gente vai ver isso. Tem um texto que vai falar sobre isso também, tá? Ah, tá. Aqui tem uma das questões, a 4, a 4, a 5, ela é meio pessoal, tá? Mesmo assim, eu vou mandar lá uma sugestão de resposta para vocês. Aqui é importante, tá? A maioria dos estudiosos denomina essa prática de acumular metais preciosos, e aí que ele coloca em forma de moeda, ou não precisa ser em forma de moeda, pode ser joias, pode ser pepita de ouro, pode ser barras de ouro, pode ser pedras preciosas, porque a gente fala metais preciosos, mas conta as pedras preciosas também, diamantes, safiras, rubis, Pro, é para fazer a página 4, 5 e 6? É para fazer a página 5 e 6, sim, mas eu vou mandar a correção, tá? Essa prática a gente chama de metalismo. Então, metalismo é a prática de acumular metais preciosos. Como o Colbert falou lá na frase, a importância de um país, a grandeza de um país era medido pela quantidade de metais que ele conseguia acumular, tá? Então, quanto mais ouro, prata, pedras preciosas um país conseguisse acumular, mais poderoso ele era considerado. Pro, certo? então, esse mercantilismo agora eu estou falando da política econômica. Sim. Então, é a eliminação desse minério. É o quê? Não. A mineração? Não, você não está falando de um minério agora, de metais preciosos? Sim. Então, eles eliminam isso no mercantilismo? Eliminam, não. Isso que é o importante. Então eles não eliminam. Não, o acúmulo desses metais é que é importante. E aí vai ser uma corrida para ver quem vai conseguir acumular mais dinheiro. Mais metais preciosos, mais pedras preciosas. Certo? Uma competição. Vai ser uma competição. Quem me chamou? Quem tinha me chamado? Eu, Sora. Você está me ouvindo? Certinho, Sora? Tô. Tá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual que era a economia do capitalismo comercial, Sora? Fazer comércio. Ah, tá. É comércio, porque a gente tem capitalismo financeiro, capitalismo comercial, capitalismo industrial. O capitalismo comercial é fazer comércio. Pode ser comércio marítimo, pode ser comércio interno, que a gente vai ver nesse texto aqui de baixo, que é comércio. Mas qual foi a característica dessa política econômica do capitalismo comercial? Fazer comércio marítimo, é o mercantilismo. Comércio marítimo, comércio interno. É ganhar dinheiro através de comércio. Essa é a característica. Sora, Oi. você falou que a Holanda era bem pequena, mas assim, tipo, com a exportação e com o acúmulo de minérios, eles conseguiam, tipo, uma posse do país se expandir ou ele só ficava bem falado? Não, ele só ficava bem falado. Ô, Sora. Ela vai continuar pequenininha. Oi. Então, eles acumulavam bastante metais preciosos, né? Exatamente. Muito. Muito tipo, mesmo? Toneladas. Então, essa é a principal característica, certo ou não? Certo. Do metalismo, sim. Então, vamos lá. Como que eles conseguem esse acúmulo de metais? Duas maneiras. Ou através de mineração.
E aí tem um problema, porque as nações não possuíam reservas. Na Europa, todo tipo de metal já tinha sido explorado desde a antiguidade. Então, nessa época já não tinha tanto mais e quase não tinha em nenhum lugar. Talvez minério de ferro ainda tinha na época tal, mas ouro, prata, pedras preciosas não tem mais na Europa. Ela é pobre desses recursos. Onde eles vão conseguir fazer essa mineração? Na América, tá? Cidades de Minas Gerais, Goiás, aqui no interior de São Paulo, tem muito, o sul da Bahia, toda a América Latina praticamente, Bolívia, que tinha montanhas de prata. Então, tudo isso eles vão conseguir na América. Mas tem um problema. São colônias portuguesa e espanhola. E os outros países? Produção e comércio de mercadorias. Por quê? Porque, por exemplo, Portugal e Espanha quase não produzia nada. Eles estavam focados aqui na exploração na América. Então, mas eles precisavam comprar produtos. Então, eles compravam produtos e pagavam com ouro e prata. Por isso que a Holanda ficou rica fazendo comércio. E ouro e prata? Oi? Só tem esses minérios raros para eles? Sei lá, que eu conheço diamante, esmeralda, essas Então, coisas. mas é que eu falo ouro e prata porque é metal. As esmeraldas, elas são pedras, né? Ela não é metal, mas elas são consideradas também, tá? Ai, pra mim, diamante era mais raro que ouro, no Minecraft, pelo menos é. Eu não sei se é, mas pode ser que seja assim. Mas não é tanto pela raridade, é pelo valor mesmo. É que eu vi, tipo, um colar de ouro por R$300. E quando eu tava com a pedra, custava mais de 1.000, Exatamente. Com a pedra, ele é muito mais caro. É verdade, isso Porque é verdade. tem junção de 2 minérios, né? Uhum. Aqui usava-se de tudo para fazer o comércio, para pagar, por exemplo, o comércio. Ouro, prata, pedras preciosas. E no Brasil, a gente tem um tipo de pedra que a gente chama de pedras brasileiras, que são semi-preciosas. Elas não são consideradas preciosas, mas elas também são caras, tá? Águas marinhas, citrinos, ametistas, o brilhante, né? O brilhante ela é uma sobra do diamante. Ele não tem o mesmo valor de um diamante, mas ele também é caro. Na lapidação, aquelas pedrinhas pequenininhas que vão sobrando, eles fazem o brilhante. Então, ele é um diamantezinho, mas ele é muito pequeno, então ele não tem um valor muito alto como tem o diamante. Todas essas pedras tem muito aqui no Brasil também. Essas pedras ainda tem bastante no Brasil, ainda são exploradas em Minas, Goiás, a parte do oeste de São Paulo, sul da Bahia, que é a parte da mineração no Brasil. Isso ainda tem bastante. Esses tipos de pedras ainda tem bastante, tá? Então, vamos lá. Como que se conseguia esse dinheiro? Ou fazendo mineração... Oi. Desculpa, sabe a questão 3? Que tá perguntando qual a preocupação de Colbert. Aqui fala assim, ó. Cima. Oi? Então, mas... Tá falhando o seu áudio. Me explica ela. Na verdade, ele fala assim, ó, qual é a preocupação do Colbert? A minha internet não tá muito boa. Não tem problema. Ele fala assim, ó, qual que é a preocupação do Colbert? Aqui fala que o aluno deve demonstrar que compreendeu que o Colbert, ele está falando que os países precisam acumular metais. Essa é a preocupação dele. Como que um país fica rico? Acumulando metais. Tá? Então, a preocupação dele é essa. Uhum. Certo? Continuando. Tá bom. Aqui, eu não vou ler o texto. É um texto difícil, mas eu vou explicar ele para vocês poderem entender as atividades, tá? Mas o próprio nome, ele já explica um pouquinho. Ele fala assim, ó, privilégio concedido ao senhor Guichard para a manufatura das bazins em San Quentin. O que é isso? Bazins é um tipo de tecido. Eu até pesquisei numa época. Ele é tipo um tecido que tem desenho. Sabe tecido de cortina? É, tipo aquele tecido de cortina que tem umas florzinhas desenhadas que parecem um bordado. Eu sei. Sei, senhora. De sofá, sabe assim, esse tipo de tecido. Isso é um bazins. Ele é um tecido mais difícil de fazer. Porque uma coisa é você fazer um tecido liso, outra coisa é você fazer um tecido com estampa. Na época, camada diferente.
Exatamente. Na época em que ele não era pintado, porque o tecido hoje ele é pintado. Não era pintado. Branco ou era bege? Ele era tecido com o desenho. Então ele tem que mudar a cor da linha para tecer o desenho. É mais difícil. Tá? É a mesma coisa de Então você tinha que ter uma linha de cada cor. Tinha que ter uma linha de cada cor. Então, assim, era um tecido um pouco mais difícil de fazer. E ele fala assim, ó, o que é a história desse Guichard? Ele tem uma fábrica de tecidos, desse tipo de tecido, nessa cidade chamada San Quentin. Ele procura o prefeito, como se fosse o prefeito, o governante lá da cidade, da região, e pede um privilégio de que só ele podia produzir esse tecido. E o que ele alega? Ele fala assim, que ele gastou muito dinheiro comprando os teares, né, as máquinas, a matéria-prima para fazer o tecido, né, algodão, sei lá, lã, não sei do que é feito esse tecido. Aí ele fala aqui, ó, fios de algodão e linho. E que ele gera muito emprego. E ele queria um privilégio só dele poder produzir. O prefeito entendeu que para a economia da cidade isso seria importante, porque se só ele produzisse, só ele venderia e ele paga os impostos para a cidade ia lucrar muito. Então, é concedido para ele esse privilégio. Esse tipo de privilégio é um protecionismo. Para proteger a economia da cidade, o prefeito proíbe que outras fábricas, né, outras manufaturas de tecido sejam colocadas lá. Ele fala assim, ó, ele vai trabalhar em nossa dita cidade e 10 léguas ao redor. Ou seja, dentro da cidade, 10 léguas ao redor da cidade, não pode ter outra fábrica desse tipo de tecido. Pode ter de outros tecidos, mas desse tipo de tecido não pode. Se alguém fazer isso, ó, qualquer outra, perturbar, inquietar ou imitá-lo ou falsificar os tecidos como ele faz, vai ter uma pena de 10 anos inteiros consecutivos sob pena de... não, ele tem o direito de fazer isso durante 10 anos, tá? Se uma pessoa fizer falsificar, perturbar, inquietar ele, alguma coisa, ou imitá-lo, ou fazer uma fábrica igual, tem o confisco dos produtos, dos teares, e 10 mil libras de multa, que é dividida em 3 partes. Uma parte vai para o governo, um vai para o hospital da cidade e um vai para o próprio Guichard, sei lá. Ou seja, isso é o que a gente chama de protecionismo. O que ele pede? Ele pede uma proteção à economia dele, à produção dele. O governo dá essa proteção para ele, ainda aplica uma multa caso alguém faça isso. E aí fica proibido. E aí o que acontece com esse cara? Ele fica muito rico. Porque todo mundo ali da região que precisar comprar tecido vai comprar de quem? Dele. Não tem de quem comprar, né? Hoje essa prática é proibida. Tá? Hoje a gente tem que ter livre concorrência, porque o consumidor ele tem que ter o direito de comprar aquilo que ele quiser e pagar o preço que ele quiser. Então você não pode ter um produto só sendo produzido. Tudo bem? Por isso que existe a 25. Ô, senhora, volta na 2, você dá pra mim, senhora? Qual? Na 2, na 3. Aí, obrigado, senhora. Mas eu vou mandar, gente. Vocês não precisam copiar correndo. Ah, tá. Obrigada. Eu mando tudo para vocês. Vocês ficam correndo, copiando. Não precisa. Vamos lá. Mas aqui é interpretação de texto mesmo, pessoal. Bem simples. Professora, nem vai adiantar a gente ficar lendo, porque não vai dar para entender, né? Então, é muito pequenininho. Ô, Sora, eu tô com medo desse teto cair. Ele está fazendo uns barulhos estranhos aqui, Sora. É sério, laje? Sora? É laje? Credo. Não sei o que tem nesse teto, não sei se, né, sei lá. Mas é de cimento em cima? Ou é madeira? Não, é cimento. E é sobrado? Eu só não quero morrer, só isso que eu não quero. Não vai morrer, porque para cair isso aí tem que cair a casa inteira. Fica tranquilo. Credo, Sora, não manda praga, não. Não tem como cair uma laje. Cair laje, imagina. Porque o pedreiro é muito ruim se cair uma laje. Vamos lá. O que pode cair é um pouquinho do reboco. Isso pode acontecer também. Para encerrar o assunto,
Esta prática da nação de proteger produtores, comerciantes, a gente chama de protecionismo. O nome já fala, ele vai fazer uma proteção ali da economia, certo? Era necessário proteger o produtor nacional, eu falei disso quando eu falei do perfume, para que ele conseguisse concorrer com os estrangeiros, né? E assim a nação venderia mais produtos do que compraria. De novo, lembrando do perfume. A gente vende mais aqui dentro do que compra de fora. Então, isso vai gerar uma balança comercial favorável. Eu vou comprar menos e vender mais. Comprar mais barato, vender mais caro, certo? Então, isso é o que faz a balança comercial favorável. O nome já fala. Pensa numa balança favorável para algum país. Em um contexto mercantilista... Não, mas é só a gente que pega coisa, tipo... Só a gente que pega coisa importada? Não tem país que pega coisa importada da gente? Muito, muito. Só que tem O um que problema. Que pegam do Brasil? Tudo. Tipo a China, né, Sora? Então, A gente rouba tudo da China. não, na verdade, por exemplo, qual que é o problema do Compra Brasil? um brinquedo, vira ele pra baixo. Made in China. Tudo é na China. Isso sempre A foi, desde bandeira- essa época. A gente está estudando aqui um período que a China já fazia isso. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que ele exporta muito. A gente vende muita coisa para fora, mas a gente vende matéria-prima. E matéria-prima é mais barato do que o produto pronto. Este é o problema. Você entendeu? Então, assim, muitos países dependem do Brasil. Porque o Brasil é o maior produtor de laranja. E porque a gente é o país que tem mais água no mundo. Exatamente. Então, a gente tem muita água, maior exportador de soja, maior exportador de carne, maior exportador de café. A gente vende muito, mas é matéria-prima. E aí a matéria-prima é mais barata. A gente acaba vendendo barato e comprando caro. A gente não tem uma balança comercial favorável. Sora, tipo assim, ó, a gente que mora aqui dentro do Brasil, a gente não tem nem a opção de comprar coisa do nosso país mais barato. Os outros países compram para exportar mais caro e isso falta. Uma coisa que no Canadá tem que aqui no Brasil não tem lá, a água é de graça. Você vai num restaurante, você pede lá uma água, eles te dão de graça, porque água é água. Aqui no Brasil é 5 conto uma garrafa d'água. No Brasil tem muita água. Isso não é estranho. No lugar que tem pouca é gratuito, no lugar que tem muita é pago. Mas eu acho que o Canadá também tem bastante água. Né? Ô, Sora, mas tem um monte de americano que não entende por que a gente paga água aqui no Brasil. Eu também não entendo. Criava um bebedouro, pelo menos, né? Vamos lá. Um bebedouro. Para encerrar, pessoal, no contexto mercantilista, esse termo, protecionismo, indica o país que ganha mais metais com sua venda para o exterior e gasta do que gasta. Lógico, ele ganha mais do que ele gasta. Foi o que eu falei lá, eu ganho 5 mil, gasto 1.000. Então, eu ganho mais e gasto menos. Nesse esquema aqui, que é a última parte, né, essa parte é do colonialismo, a gente vai falar na semana que vem, tá? Vocês têm que fazer um esquema de balança comercial favorável. Se vocês desenharem uma balançazinha e colocar que um tá vendendo mais do que comprando, tá certa a atividade. Nossa, Sora, se a gente for fazer uma balança do Brasil, vai quebrar essa balança aí, Sora, que não dá muito certo. Então, o Brasil, ele precisa fazer investimentos em outros setores, né? A gente tem uma indústria forte, mas precisa ajudar mais nessa indústria, né? A gente precisa entender que a gente tem muita riqueza para ficar dando por outro. Exatamente. A gente tem um comércio forte também, tanto atacado quanto varejista, mas precisa melhorar alguma coisa para baratear o preço para a gente, porque realmente tem produtos imposto, Sora. Imposto, Sora. Imposto, aquela. Mas assim, ó, se a gente for pensar numa lógica de governo, nós pagamos muito impostos para financiar pastas do governo, educação, saúde, segurança e tudo mais.
Só que por causa da corrupção, existe uma fuga do dinheiro do imposto, falta dinheiro para as pastas. E aí, não vai para esses lugares, Sora, que era para ir. Então, é por isso que a gente dá tudo nosso para eles, para a gente tentar receber mais dinheiro? Exatamente. Se a gente paga 1 milhão em impostos, a gente tem que receber de volta 1 milhão de serviços. A gente resolve. É uma lógica isso. Eu vejo no jornal, não é isso. Os caras falam que vai gastar com o dinheiro do imposto para arrumar uma rua. E, tipo, você vai na rua e não tá arrumada. Exato. Então, assim, é isso que tem que consertar no Brasil. Porque a hora que consertar isso é corrupção. Alguém ficou com o dinheiro e esqueceu de consertar a rua. A hora que arrumar isso, aí consegue baixar o imposto. Por quê? Porque se o dinheiro for realmente direcionado, não for desviado para outra coisa, eu não preciso cobrar mais. Eu vou ter o dinheiro certinho. O dinheiro vai para lá. De qualquer jeito você paga imposto. Sora, todos os países têm que pagar imposto. Todo mundo vai pagar imposto. Nossa, é muito alto, né, Sora? Só que aqui é muito alto. Oi. Ô, Sora, e do que nem, tipo assim, né? Estavam até tava tendo uma meio polêmica, assim, estavam falando de. Já teve essa discussão antes, mas que hoje estava retomando esses tempos do ingresso de cinema, né? De vender por metade, não sei o que lá. Porque, tipo assim, quando a gente fala, vou pagar meia de cinema, mas, tipo, a nossa meia é um preço normal de um ingresso em qualquer país. E o normal é o dobro. E a gente vai pagar metade do dobro, Sora? Não faz sentido. Por exemplo, Sora, aqui no Brasil, em Itupeva, pelo menos não tem meia 100% algodão. É sério, não tem, Sora. Eu sei. Mas aqui no eu tenho que Itupeva... comprar pela internet. Não tem nesse mundo. Eu sei, eu também tenho coisa que eu compro pela internet, ou você tem que ir para outra cidade. Itupeva é um problema. Mas eu compro meia e vem outra coisa. Parece que muda o tamanho. Itupeva tem um problema que é igual importação e exportação. A gente não valoriza muito as lojas de Itupeva. Então as lojas acabam quebrando, acabam falindo, porque a gente prefere ir para Jundiaí ou para Indaiatuba comprar em outro lugar do que comprar aqui. E aí as lojas... Porque não tem muita opção, 25% algodão não adianta. Eu só gosto de meia de algodão, senão dá Eu chuva. também, é muito mais macio. Amores, encerrando a aula. Papo de meia, galera. Tudo certo. Oi? Faz a tarefa. Já tá acabando. Eu mandei no roteirinho lá, todas as tarefas para fazer, bom? Sora, então vai ter que fazer a tarefa 14 também? Não sei se eu mandei a 14. Deixa eu ver se eu mandei a 14. Eu acho que é a 13 e a 14. Acho que é. Mas é tarefa net as duas, é tranquila. Essa aqui eu nem vou mandar correção. Tá bom? Tá, Sora. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Sora. Tchau, professora! Até sexta que vem. Até amanhã!